Boa noite. Boa noite a todos, irmãs e irmãos. Com muita alegria que a gente retorna na segunda noite aqui de domingo para mais uma exposição, agora com o tema causa e efeito. Certeza que todos nós já vimos alguma coisa sobre esse tema. É um tema, de certa forma, genérico, mas que ele se aplica a várias situações, vários outros temas específicos na doutrina espírita. E quase como sempre também a gente tem o suporte da doutrina cristã, em que a gente obtém aí vários ensinamentos, vários direcionamentos sobre questões já listadas naquela época e que a gente volta a falar, né? A gente sempre aplica na nossa vida até hoje, diante só dos meros atos, né, do cotidiano, como também das dificuldades. Frequentemente, esse tema ele tem uma certa associação com a ação e reação, né, da física. Muitas vezes, muita literatura, ela traça esse paradigma e essa comparação, mas nada mais do que figurativa, só para ilustrar alguma coisa para a gente do que seria o efeito, mas não propriamente nesse sentido aqui dele. Essa causa e efeito aqui tem uma repercussão muito mais ampla e ela atinge muito mais efeitos do que a mera ação e reação, né? Essa causa e efeito aqui, a gente faz com que ela seja também levada em consideração em todos os temas que a gente faz, que a gente estuda, que a gente lida e que a gente, como sempre, a gente busca sempre fazer as associações entre os próprios temas aqui. Lembrando que essa palestra aqui, ela sempre está aberta à discussão, caso alguém queira fazer alguma interrupção, fazer uma observação, ressaltar algum detalhe ou fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí. Quiser dar algum exemplo, fica à vontade. Então, a gente tem como efeito, a lei de causa e efeito no Espiritismo é a aplicação da justiça divina, onde toda ação, pensamento ou ato gera uma reação correspondente, consequência, visando aprendizado e evolução, não punição. É um mecanismo de colheita do que foi semeado, podendo ocorrer na mesma ou em vidas futuras. Esse aqui é um detalhe que a gente vê de uma forma boa e de uma forma não tão boa, né? A boa é que a causa é a situação que a gente se encontra hoje. Às vezes algum mal que a gente provocou, que a gente causou nessa vida, a gente tem a oportunidade de reparar, de espiar, de compensar ele nessa vida mesmo. E tem o que a gente pode ter provocado em outras vidas. Aí nessas outras vidas, para o que a gente apresenta hoje, é o típica situação de causa, né? A gente se apresenta sobre certa circunstância e certos problemas que a gente precisa de ultrapassar, precisa de perpassar aquilo para a gente conseguir a evolução. É nesse ponto que às vezes as pessoas ficam, de certa forma, ansiosas, né? Por que eu estou passando por isso? Por que o outro não está passando? Geralmente pessoas próximas, pessoas que a gente tem muita ligação, a gente coloca nessa dúvida e dá um certo de falta de perspectiva diante disso daí. Mas a gente tem que sempre retornar à obra do Mestre Jesus, o que a gente tem de doutrina espírita, para a gente entender e saber um detalhe muito importante também: não estamos com controle de todas as situações. Nem sempre estamos com aquele direcionamento nas mãos. Não somos nós quem vamos decidir certas consequências, elas vão ocorrer, mas está na nossa função de espírita, está na nossa função de cristão, de poder mitigar esses efeitos conforme a gente tem acesso, conforme a gente tenha influência sobre isso daí. Como é que a gente vai saber uma situação dessa? Nós sabemos, no íntimo da gente a gente sabe. A gente sabe, inclusive está no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na consciência humana. Está através do livre-arbítrio, está através do íntimo da consciência mesmo, saber quando que a gente vai se deter, ou então quando que a gente vai agir em prol de alguma situação do que a gente falou. Então, ação e reação moral. Boa noite. Então, isso aqui é similar à física, o que a gente tinha falado anteriormente. Ações morais, boas ou más, geram reações da mesma natureza,
visando o aprimoramento espiritual. Tudo que a gente passa aqui, toda experiência, ela está inserida na lei do progresso. A gente não foi criado, a gente não foi direcionado, não estamos encarnados aqui para regredir. Não é da experiência humana, não é da vocação humana regredir, quer dizer, fazer coisas piores do que já fazia. Isso leva a um contrassenso e leva à própria contradição do ser humano em si. Quer dizer, ele é como se andasse fora do eixo, né? É como se fosse um trem, uma locomotiva, andasse se arrastando, quando ele provoca esse tipo de comportamento. Há pessoas que demoram de sintonizar esses tipos de ações, esses tipos de comportamentos, né? A gente, o que a gente fala, né? A gente cuida, no dito popular, né? A gente tem que cuidar da vida nossa, mas a gente é inserido no meio, numa sociedade, em relacionamentos. Então, a gente não vai dar lições de moral nem ensinar os outros, mas a gente vai orar, a gente vai fazer prece. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente pede direcionamento, o quê? Dos benfeitores que guarnecem aqui a casa. A gente pede oração também para os mentores que nos acompanham e de todos aqueles espíritos de luz que nos auxiliam, né, nas condutas, nas atitudes e também frente aos às pessoas com quem relacionamos. Finalidade pedagógica é o que a gente sempre fala. Qualquer denominação religiosa, ela sempre pontua nessa questão. Deus é bom a todo momento. Então a gente não pode considerar que existe mal aqui na Terra, né? Fulano causou um mal, matou uma pessoa, matou 1000. Quer dizer, não é um mal, é um comportamento, uma atitude que é contrária à evolução dele, à evolução do mundo, né? Acontece. A dor e as provações decorrentes são educativas, ajudando o espírito a corrigir caminhos e aprender através da reencarnação, né? O que a gente vive aqui de situações muito pesadas, muito críticas da vida da gente, pode existir. O que a gente vê as pessoas também passando, elas se prendem a uma finalidade pedagógica, mas não é meramente pedagógica. Que a gente fala sobre o destino das pessoas, né? Às vezes são coisas muito graves, são coisas muito sensíveis, muito profundas. E a pedagogia, quem é professor aqui sabe que ela traça uma coisa muito sutil para levar o aprendizado para o aluno e para chegar a um ponto de evolução ali dentro das matérias, dentro dos temas que são estudados. Na vida real, isso daqui tem uma conotação muito mais verdadeira, muito mais na carne e no osso, né, como se diz. Então, elas têm essa necessidade, essa demanda de ser compreendidas de uma forma diferenciada, né? Se a gente tiver na consciência, dentro da alma da gente, para que se prende, para que foi destinado certo objetivo, a gente vai compreender e ser mais passivo quanto a isso, né? Não se rebelar e compreender, de acordo com o próximo, o que ele está passando e qual que é o momento dele, né? Esse daqui a gente vê muito em toda passagem, né? O livre-arbítrio e responsabilidade. O homem tem liberdade para agir, mas é responsável pelas consequências. Isso aqui eu lembro que a gente vê muito, está vendo muito, né? Guerra, muito extremismo, né? Aqui na Casa Espírita a gente, não é o caso, né? A gente não pode tratar sobre política não, mas a gente não pode sair do mundo, a gente sabe que tem muito extremismo na política, né? De um lado ou de outro. Então, tinha um amigo meu que é extremista, então falou que o errado tem que ser punido, aquela coisa toda. Aí eu sempre coloco o exemplo de algumas passagens que a gente já viu aqui, né? Como é que a gente sabe o que é certo, o que é errado, e a atitude que a gente vai tomar frente a isso daí, frente ao conceito que a gente tem. Então a gente sempre lembra, se o Cristo, se Jesus estivesse aqui na Terra, ele tomaria essa situação, ele tomaria essa atitude? Né? Para mim, eu pessoalmente, todo extremismo, ele não está de acordo com a doutrina cristã ou espírita, né? Todo aprendizado, ele é paulatino, ele é devagar, ele é de acordo com o caráter íntimo das pessoas, como elas se prestam aqui na Terra, como elas se comportam. Então é de pouco em pouco, né? A gente não pode cobrar um resultado imediato, não. Às vezes a gente planta, a gente semeia, mas a colheita ela pode demorar, ela é certa, né?
mas ela demora às vezes. Pois não, seu Manuel? À vontade. Se Jesus pudesse materializar aqui na Terra, e você levasse ele num lugar e mostrasse para ele uma pessoa que está matando, e perguntar a Jesus, o que você vai fazer? Ele falar nada, não vou fazer nada. Eu respeito o livre-arbítrio dele e espero a evolução dele. É na evolução que vai resolver esse problema. Só posso resolver esse problema dele na evolução dele. E essa evolução vai ser de uma reencarnação de gás. Mas ele ia ver e não ia fazer nada. Jesus vê a coisa acontecendo e ele não interfere no livre-arbítrio. Cada um faz o que quer e paga depois. Isso. São duas coisas diferentes aí, né? Porque Cristo é o Espírito puro. Né? Ele está no mais alto nível de evolução. Ele é único, talvez ele não seja único, não, mas é o que governa aqui nossa orbe, né? Então, a gente tem vários exemplos de milagres dele, né? Ele não teve a multiplicação do pão e do peixe, né? Lá no monte, aquele sermão do monte também. Ele multiplicou, ele fez milagres. Numa situação dessa que o senhor colocou aí, talvez ele operasse um milagre lá. Não sei o que ele faria, não. Também acho que não tem nenhum relato aí nesse sentido aí, não, alguma coisa que ele tenha presenciado. Mas uma coisa que o senhor falou muito certa aí, que a gente tem que ressaltar é isso. Ele não derroga as próprias leis de Deus, né? As leis de Deus. As leis do Pai nunca são derrogadas. É tanto que ele foi crucificado, né? Se as pessoas entendessem para que ele se prestou aqui, eles iam compreender o motivo que ele foi crucificado, morto e sepultado. Ele foi seguir as leis de Deus. Se ele quisesse mostrar todo um poderio contra aquele que queria fazer o mal contra ele, o algoz, quer dizer, ele romperia aquilo tudo né, romperia as amarras, as correntes, a cruz, quebraria tudo e fazia uma imposição, né? Não era esse o sentido, não é esse o objetivo que ele tinha aqui na Terra. Foi de carregar todo mundo à evolução, educar, instruir, e para trazer o que a gente tem até hoje, né? Leis eternas, leis divinas que a gente segue até hoje. E por falar nisso, aí temos a justiça divina, né? A lei opera para que cada um responda pelos próprios erros e acertos, garantindo a reparação de danos. Todo ser humano, igual o senhor falou, mata uma pessoa que ele vai ter a oportunidade de reparar, né? A gente não vai entrar em detalhes como é que opera a espiritualidade nesse sentido aqui não, porque o tempo é curto, mas todos nós temos em várias oportunidades dos estudos como é que funciona isso daí, né? Como é que ele desencarna, onde que ele passa a habitar, como que é o comportamento dele. Então, por mais que a gente saiba que tem outras vidas, a gente tem essa crença aqui de outras vidas, a gente não pode desperdiçar essa daqui não. O que a gente pode fazer e deve fazer aqui, a gente precisa de fazer. Fazer o bem sem olhar a quem e imprimir o maior esforço possível. Mas não é aquele esforço que vai denegrir a gente, vai desgastar a gente, não. É aquele esforço próprio do ser humano. A gente vai se encontrar conosco mesmo, né? Vai limpar o coração, aliviar a alma, procurar nos dirigir de forma mais amena, de forma caridosa, foi o que Flávia falou aqui no início, né? Na abertura aqui do estudo. Então, são lições muito simples, até que o Chico prestou, né, como ser humano, como lições aí que ele passou pra gente, uma vida muito simples, tudo é muito simples. A gente que às vezes complica muitas coisas, né? As crianças têm coisa muito simples, né, de fala, não é isso? Eu tô com fome. Fulano, por que ele fez isso? Por que ele não fez? Às vezes a gente tem que redobrar a lembrança de criança pra gente sensibilizar o quanto é simples também a vida, né? E aí tá essa imagem, né? Seja de criança, idoso, a imagem que a gente tem aí de outras vidas, de quando desencarna, isso daí é só ilustração mesmo, porque o importante é o interior da gente. É o que a gente fala em outras passagens, né, sobre reforma íntima. Essa reforma íntima é como uma revisão de carro, uma revisão de uma máquina, né? Sempre tem que ser revista, a gente tem que sempre operar dentro da gente, voltar na nossa mente, voltar nos pensamentos, que é através deles que a gente impulsiona, né, as atitudes, as ações. A gente sempre, nas preces, a gente pede, né, esse controle da nossa mente, o controle dos pensamentos, porque o mal, ele é insistente, ele é prazeroso, e às vezes o ser humano ele tem essa maldade dentro dele, né? Já nasceu com isso.
E ele se compraz dessa maldade e a gente tem que afastar disso. Procurar os prazeres dentro da caridade, dentro das boas atitudes, né? Dívidas são resgatadas em uma vida, podem ser parceladas ou tratadas em encarnações subsequentes. Então não precisa da gente se martirizar imaginando que se faltei nessa vida, né, o arrependimento a gente tem que trazer para cá, porque é aqui que a gente pode voltar e conseguir superar isso daí. Aí a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem aí de bem-aventurados os aflitos. É uma passagem bíblica aí também, está aí nesse capítulo 5. Então a gente vê sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um engodo. Então não adianta, é o que a gente falou lá no início, né, sobre essa lição pedagógica que a gente tem, essa progressão pedagógica sutil, devagar, mas que ela ocorra. Ela tem que sempre operar e nos atos que a gente realiza aqui na vida, né? No pensamento que a gente tem, na caridade que a gente tem que sempre manter ela em vista aí. As oportunidades, as circunstâncias, elas estão se apresentando sempre ali na frente da gente, né? E a gente não está falando de materialismo, né? A gente tem muita caridade material, que a gente vê uma pessoa passando fome, passando necessidade, mas aquela que dá mais sentido é aquela caridade moral. A mais difícil da gente operar ali no caso, da gente conceder, da gente manusear. Porque ela vem a partir do nosso potencial íntimo. Então, se a gente está desequilibrado, se a gente não consegue um direcionamento, saber como se orientar para ajudar uma pessoa, a gente não consegue conceder essa caridade moral. A gente não consegue fazer esse auxílio aí aos necessitados, né? Tem um caso de Chico Xavier mesmo, tem várias passagens de casos interessantes dele que acho que todo mundo sabe que ele começava a receber os doentes, aquelas pessoas que precisavam também. Às vezes não estava nem doente fisicamente, né? Mas tinha uma certa demanda ali psicológica para conversar com ele simplesmente, uma falta de algum parente, uma saudade, né? Mas, enfim, durante o tratamento, ele tinha ele redirecionava os trabalhos dele numa psicografia. Então, vamos supor que todo mundo estava para ser atendido, ele parava e ia lá psicografar. E às vezes ficava horas psicografando, né? Rompia, passava 10 horas da noite, 11, 2 horas da manhã psicografando, todo mundo esperando. As pessoas esperavam porque o ambiente, quase com o ambiente aqui da Casa Espírita, aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente ameno, as pessoas ficavam lá, simplesmente. Aí tinha uma senhora idosa que, não sei, ela parece que levantou, ela imaginou que alguém tinha que chamar o Chico lá para voltar. Ela precisava de um passe. Aí, desculpa. Aí, as pessoas que auxiliavam o Chico também estavam para dentro. Acho que foram tomar um café, uma coisa, e distraíram. Essa senhora entrou, chegou pro Chico, parece que puxou o braço dele alguma coisa, e falou: "Ah, seu danadinho, você tá aí. Tô precisando de um passe." Aí o Chico saiu do trânsito dele, voltou. Aí, quer dizer, como um ser humano, ele ficou um pouco nervoso, um pouco tenso, né? Aí voltou pro Emmanuel e falou assim: "Olha aqui, né? Vê se tem paciência uma coisa dessa." Aí, quer dizer, Emmanuel foi, intuiu, falou com ele: "Você tem razão, mas ela tem necessidade. Vai lá e dê o passo a ela." Né? De algum jeito, se ela conseguiu driblar naturalmente todo aquele trabalho que o Chico tinha e conseguiu chegar até ele, então era uma razão que ele tinha de parar e dar o passo a ela. Ele deu o passo a ela e não sei, depois continuou os trabalhos, mas é uma coisa que, por mais que a gente esteja direcionado para alguns trabalhos, o que a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que mudar nossos planos mesmo, né? A gente muda nosso pensamento, muda a ideia, se for para melhorar, se for a missão, a gente tem que se sujeitar a isso. E falando sobre essa aflição, essas causas atuais das aflições, né? Seguindo aí o Evangelho. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: "Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação."
né? Eu tenho certeza, imagine, né, vamos fazer um esforço aqui da mente, vamos supor que a gente desencarnasse, chegasse lá adiante. A gente consegue saber o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente fez, o que traz a aflição da gente, né? Então a gente tem que procurar, se não resolver, pelo menos mitigar essa aflição, né? Às vezes a gente tem aquela... Quando a gente não simpatiza com certa pessoa, né? Eu não aguento olhar para certa pessoa, né? Tá uma rodinha ali de conversa, imagina situações simples. Não vou lá não, porque tem fulano, tem ciclano, né? Eu não vou conversar, não quero conversar com ele. Quer dizer, isso aqui é uma maneira simples de identificar, né? Eu não gosto que tal pessoa cometa, fale daquele jeito, comporte daquela maneira. Ela está fazendo mal com outra pessoa. Quer dizer, você vai, primeira coisa, a mais simples, que você não precisa ter contato com ela, fazer uma oração para ela. Você vai fazer uma prece, vai direcionar, pedir para a intercessão divina ou para os espíritos de luz serem carreados até ela e conseguir mudar esse comportamento dela, se é que está errado, né? Caso não mude, alguma coisa assim, a gente tem que voltar na gente e conseguir refazer todo esse pensamento, todo esse sentimento, né? Mais do que o pensamento é o sentimento, porque ele contamina ali todo o corpo, né? Ele adoece a gente, na verdade, ele vai adoecendo isso daí. As causas anteriores das aflições. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. Claro que ele não vai escapar, porque está dentro dele mesmo, né? Se uma coisa está operando dentro da gente, ela vai se voltar contra a gente mesmo. E com coisas que a gente mesmo está provocando. Não existe alguém que provoca um mal e que vai compelir, nos adoecer, nos vai prejudicar. Quer dizer, a gente sabe que a morte, a gente fala da morte, mas a gente fala do desencarne. O desencarne não é a limitação da vida aqui. A vida real é a vida espiritual. Ela apresenta, ela desfaz o véu ali, o verniz social que a gente tem, aquela aparência que a gente molda, que a gente quer que os outros vejam a gente, pelo que a gente tem necessidade na sociedade que a gente vive hoje, ele é desfeito. Então a gente precisa transpor esse véu que a gente tem naturalmente e conseguir viver com a nossa própria realidade, o que nós somos, né? E para que nós viemos e de que maneira a gente se comporta aqui, né? Então, graças a Deus que a gente tem esse esquecimento do passado. Tem muitas técnicas aí, né, de regressão, as pessoas fazem uso. Eu mesmo já tive muita curiosidade, mas se tem um dom natural, a justiça divina nos deu esse esquecimento do passado, isso tem um motivo muito razoável, muito prudente também de se viver. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Todos nós com quem relacionamos não vieram à toa na vida da gente. Todos têm um motivo. Se todos nós tivéssemos, né, a oportunidade de uma regressão, é claro que isso daqui a gente viu na passagem que não é ideal, não é prudente fazer, porque é uma proteção que nós temos aqui, a gente veria o sentido óbvio que tem isso daí. Mas não precisa de nenhuma técnica disso, a gente sente. No sentimento, a gente tem porque a missão da gente estar relacionando com uma pessoa ou outra, né? Seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade de maneira geral, isso daí, né? Você vê que quando a gente tem até 7 anos de idade, a gente não tem muita lembrança, mas é aquilo que a gente vive das vidas passadas e o que a gente tem de mais verdadeiro quanto a isso daí. Pois não, senhor. No caso de fins terapêuticos, por exemplo, uma pessoa tem medo de elevador, não vai sozinho no elevador, tem medo de altura, medo de andar de avião, medo de dirigir. Às vezes, o fins terapêutico faz uma regressão de memória e vê por que ele tem medo de dirigir, por que ele tem medo de andar de elevador sozinho, por que ele tem medo de altura. Aí, nesse caso, seria útil, né? Pode ser, mas eu acredito que essa regressão aí seria casos muito extremos, né? Então, na verdade, tem que ser tentado outros métodos, outra coisa mais sutil que não
não cause, né? Não demande essa necessidade tão extrema de uma regressão desse tipo, porque pode desencadear outras consequências. Já me falaram assim, que quem tiver dúvida de reencarnação, pergunta um terapeuta de regressão, pergunta para ele que ele te conta. Ele tem 100% de certeza que a reencarnação existe. Quem tiver dúvida, pergunta para ele que te fala. Então, e essa regressão de memória, precisa ter cuidado, porque tem barreira, não pode ultrapassar a barreira do que até o deve ser humano aguenta. Porque se chegar na barriga, se ele ir muito fundo, ele não volta. Isso, um profissional sério, ele vai ressaltar esses pontos aí, ele vai avaliar a demanda disso daí. Isso, ele sabe onde é que ele vai. Tem umas exposições muito boas das cartas de Paulo, cartas aos Romanos, que é interessante que tem um detalhe que fala que na elaboração do Evangelho, nessas passagens aqui, a preocupação dos hebreus naquela época era muito prática, né? Eles eram muito práticos. Então, como seres humanos, como seres que vivem na sociedade, eles tinham um pensamento muito objetivo já das coisas. Não, peraí, eu tenho que ser um bom ser humano, o que eu tenho que fazer, como é que eu estou fazendo, como que eu devo comportar. Isso eu falo porque naquela época vinha aquela mitologia, aquela parte da Grécia, né? Os gregos, eles analisavam demais, muito o ser humano, né? O ser humano na sua essência, na sua profundidade, seu pensamento. Então é uma coisa muito subjetiva, muito ampla. Então isso aqui é uma característica muito boa, né, da passagem do Evangelho, essa que a gente está vendo aqui, segundo o Espiritismo, que ela é muito prática aqui nesse sentido. Ó, pra você ver, essas leituras que a gente fez aqui são muito simples e muito práticas. A gente sabe o que tem que fazer. Esses tratamentos de regressão são muito pontuais, né? Ressaltamos isso daí. Não é questão de funcionar com curiosidade, nem para necessariamente melhorar a pessoa, o comportamento dela. Para fins terapêuticos, a doutrina espírita não condena. Para fins terapêuticos. São casos extremos. O que eu falei, são casos extremos. Mas você falou da doutrina espírita? A doutrina espírita, ela, na verdade, ela não julga muitos comportamentos, não. Ela não vai interceder naquilo, não. Ela tem preocupação, o objetivo maior é no ser humano aqui. É no espírito encarnado. Então, ele vai preparar o espírito, ele vai operar, estruturar, para que cada um haja conforme seu livre-arbítrio. Né? O que a gente toma sempre cuidado aqui nas exposições, a gente traz a realidade, mas, assim, a gente ressalta muito cuidado nisso daí. Um tipo de tratamento de regressão memória? Muito pontuais. Se ele existe, quer dizer, se Deus deixa operar com isso daí, é com fim específico. Né? Quando você tira esse véu aí de esquecimento que a justiça divina operou aqui, né? Se hoje o ser humano, um profissional sério, ele está conseguindo levantar um pouco esse véu, é claro que a pessoa não vê tudo também não. Eu acredito que seja um tratamento muito dirigido. Vamos pegar esse exemplo aí, a pessoa que tem claustrofobia, né? Não consegue entrar numa cabine de elevador, um avião, uma coisa fechada, né? Então, isso daí está trazendo muito problema mesmo. Se a regressão atende, deve ter alguns quesitos lá, aí o profissional sério ele vai usar esse método aí. Mas, com certeza, é muito pontual e a gente não vê a torta direita. E as pessoas falam, eu fiz semana passada uma regressão, semana que vem eu vou fazer de novo. Não é dessa forma aí, não. Não é tão vã, né? Hã? Eu acho que quando fazem terapêuticos, que eu já li, eles não vão vidas passadas, eles vão vir da infância, do nascimento, eles não vão para vidas passadas. Isso, não vai abrir. Ele vem a partir do nascimento, e eles não têm esse... Tem gente que vai até o útero, né? Vai até o útero, mas não vidas passadas. Acho que eu já vi tem um americano que ele conta, a Ramon falou aqui da palestra dele uma vez, que uma criança que ele, tipo assim, da guerra, você viu que a Ramon falou dessa palestra uma vez? Que o menininho falou assim, eu tô morrendo, eu vou morrer na queda de grão. Aí quando foi fazer o negócio, ele teve uma segunda guerra, falei, não, e ele não fez regressão. Quando foi pesquisar, o pai dele foi pesquisar o que aconteceu. Sim. Foi a vida dele na Segunda Guerra Mundial, aí foi um piloto. Só para não entrar em detalhe, ele não vai passando várias vidas, não. Ele vai regredindo, na regressão ele tem acesso à memória de outras vidas, uma coisa assim. Ele não vai, peraí, deixa eu escolher a época, eu vou igual uma máquina do tempo, não. Não é desse jeito, não é simplório assim, não. É só pra gente não alongar nesse motivo aí, não. Eu acho que tem que fazer uma terapia de pânico de lugar fechado.
Eu não sou muito francada, eu também. Aí eu já nem entro nesse detalhe que eu não sei como é que é, não. Você imagina uma pessoa tem uma consulta no quinto, no 10º Vixe, é. andar, e eu vou escada até chegar no 10º, Eu vou. até meio de elevador, É. tipo, escalar 11 andares, como é que é essa história do elevador? Eu só não preciso, assim, morrendo. É, aí é tratar. Eu espero uma pessoa ir comigo. É. Vou trabalhar. Mas o ser humano é audacioso, viu? Parece que tem um estádio da Copa que eles estão fazendo nas alturas. Eles vão fazer para todo mundo subir, 60 mil pessoas subirem por elevador mesmo e comparecer no estádio lá em cima. Motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal, ações de mal-estar repentino ao encontrar certas pessoas podem indicar desarmonia espiritual. É esse equilíbrio dele. O que a gente falou, né? Às vezes certas pessoas causam esse desconforto, essa falta de sintonia, então abalam, né, o psicológico da pessoa. É o que já foi falado aqui em outras palestras, né, sobre o perdão, né? O perdão não é esquecimento, não, mas aquela paz que você tem que trazer dentro de si, é aquela anular o mal que ele está gerando dentro de você. A pessoa que causou o mal, você vai perdoar só para se livrar, romper essa coisa negativa. Eu vou te contar uma coisa aqui, a respeito de claustrofobia, porque eu vou te contar aqui para servir para muita gente. Sim. Há um mês atrás, eu fui fazer uma ressonância cardíaca. Quando eu cheguei lá, o moço mostrou a máquina, eu falei, dentro dessa máquina, eu falei, meu amigo, se eu passar mal, se eu sentir, eu tiro. E isso, vocês conseguem ver isso, eu estou vendo aqui, conseguem estar monitorando em outra sala. Ninguém vai ficar perto de mim, não. Você tem que ficar aí sozinho, só em outra sala. Quando eu entrei na máquina, é como se eu ficasse dentro do caixão com a tampa fechada. Colhi. Dentro do trás, é treino, eu deitado na máquina, com a tampa na mão, passou para a mão militar, e eu falei, e agora? Você dá conta para ver? Você quer existir? Eu falei, não, mas eu preciso, se eu não conseguir, se eu não fazer essa ressonância aqui, eu não consigo o remédio é muito caro. Aí o que acontece? Aí eu pensei, pedi a ajuda do Dr. Frito, do Pedro Luiz, para me dar força e tal, deitei na máquina assim. Mas quando você comprar dentro, eu fechei os olhos, que só tem jeito, eu consigo tudo. Não abro, não, você está dentro, você morre. Você tem os olhos abertos, não tem, você está se morre. Porque você está dentro do carro, não fechado. É a mesma coisa. Como você que é muito barulho para falar. E tem o mais horrível que vai na essa pequena é que fica 2 horas para fazer essa 2 horas fica. Aí eu fiz, E o barulho dela, né? Eu estava num avião a 12 mil metros de altura e está esse tal tem que esperar chegar na casa. 2 horas. Deus que me livre. Só quente, só e a bateria parte, faz barulho, sirene, grita na gente e tal. Aí, quando terminou tudo, a moça chegou lá e disse: você deu conta, né? Você estava no meio, mas deu conta, tal. 2 horas. Só fica de olho fechado. Se abrir os olhos, abriu morre. Se você abrir os olhos e ver que o negócio está aqui, certinho, quase em cima do seu nariz, você está dentro do cachorro. Ainda bem que é um exame, né? E é um exame moderno, né? A ressonância é um dos mais modernos que vê aí, né? Ela atravessa a pessoa, vê aquilo tudo, tem dá o resultado ali, mas aí se tu quer falar alguma coisa aí? É galera do fundão, né? Não, se quiser pode falar. O momento é desse aqui mesmo. Pode. Ah, tá. Não, tranquilo. Aí o que acontece? É o que o seu Manel falou aqui, não é à toa aqui sobre a programação aqui da exposição. Aí tem as situações que passam do controle aí, né? Esse suicídio é loucura, que está lá nessa passagem aí. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio.
Elas dão a covardia moral. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É quando tudo já sai do controle, né? Ainda bem que o senhor tem só com a ressonância e mesmo assim eu acho que o senhor superou, né? Aí, ó, tá vendo? Precisar de fazer, faz outro, é só um exame que é pontual também. Depois que eu passei por isso, eu não tenho medo mais nada. Tá ligado? Qualquer coisa. Isso. Eu perdi o medo. Aí, tá vendo? Aí tá com medo. Isso, é. Vocês não podem fazer química box. Isso. É muito difícil. O negócio é um exame que você entende. Nessa vida aqui, nesse plano encarnatório, o materialismo trouxe muita evolução, muita comodidade para a gente. Esse exame de ressonância, né? Ele esclarece muita coisa e dá um resultado, um tratamento muito assertivo. Mas passa por isso daí, né? Fora outros tratamentos aí que ainda estão antigos, né? Mas imagine se a pessoa tiver isso aí com tudo na vida. Ela não consegue discernir o que ela pode viver, esse materialismo muito limitado, né? A gente está caminhando já quase o final aí. Então, instrução dos espíritos. Esse capítulo 5 aí foi só destaques, viu? Ele é muito longo, então foi só alguns trechos aí, uns recortes. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. É o que a gente viu com Caio, né, no estudo das catilíneas, né? Às vezes a pessoa está tão repetida ali com a prece, aí ela não internaliza aquilo dali. Ela não consegue trazer a mensagem do Cristo para dentro de si. Não consegue equilibrar, não consegue manter a calma e não consegue trazer o objetivo ali da oração. O mal e o remédio. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. É o melhor tratamento que tem, né? A felicidade não é desse mundo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem a poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz, nele se encontra menos. Quer dizer, graças a Deus a gente não tem uma felicidade absoluta, a gente não chega no objetivo e pronto, é igual um filme, né? Acabou, aí já é outra história. Então, senão a gente teria a sensação de que também o objetivo aqui no plano encarnatório teria acabado. Não, a gente tem uma sucessão de missões aqui. E não cabe a gente determinar quando que vai ser o final da nossa história aqui. A gente tem que só se dedicar ao trabalho, é sempre ao trabalho isso daí. O trabalho vai trazer a caridade, o trabalho vai trazer as ações, vão moldar nossos pensamentos, direcionar todo o nosso pensamento, nosso íntimo pessoal, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, as maiores angústias que tem hoje aí, né? Então, isso daí está trazendo, ainda traz, né, muitos pesares, muitas pessoas, todo mundo conhece alguém que ainda fica muito preso aquele que já se desencarnou, ou então pessoas que eram muito ligadas e não estão e deveriam, né, estar pelo menos próximas ali, é sempre retornar à fé, retornar às orações e manter o pensamento elevado. Por isso que quando a gente está na casa espírita, né, as preces que a gente elabora aqui são sempre pedindo, orando pelo pensamento elevado, para a gente ir exercitando isso daí. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quer dizer, olha o pensamento, né? Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um mal, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a começou. Todo mundo já julgou uma pessoa, né? O nosso fulano era tão bom, por que ele foi? Tem tanta gente perversa aqui e tinha que ir. Julgamentos que não cabe a gente fazer. Muitas vezes a pessoa é tão boa mesmo que ela tem uma rápida passagem aqui. Ela serve só para chamar a atenção de alguém com quem ela se relacionou. Né? Uma passagem tão rápida, tão efêmera que ele já se desencarna. Tem outra passagem do Chico, que ele estava numa cidade grande, não sei se alguém já conhece essa daí. Ele estava caminhando com uma pessoa, aí ele viu um mendigo, um pedinte, aí ele pegou e estava, deixa eu falar com ele ali. Aí foi lá do nada, ele conversou com o pedinte ali, conversou algumas coisas e tal, depois voltou a caminhada. Aí a pessoa que estava com o Chico falou, Chico, o que foi? O que aconteceu? Ele disse, se vocês pudessem ver, eu nunca vi uma pessoa com tanta luz aqui na Terra, quer dizer, veio como um pedinte. Ele tem um objetivo, tem alguma coisa que ele tem que traçar lá.
E a gente vê essas pessoas aí de vez em quando. É claro que, né, quem não tem a mediunidade, não tem essa evidência, não consegue assimilar o que é isso, o que são as pessoas, né? Mas o que a gente sempre falou aqui nas exposições, né? Lembra dos pedintes, né, que tem na rua? O pessoal bate lá no vidro, não, dá uma esmola aí, me dá alguma coisa. É claro que tem aqueles reticentes aí, né, que a gente pode dar um tratamento diferenciado. Mas aqueles bem eventuais, quando a gente vai em outra cidade, né, que todo mundo condena, você vai dar dinheiro, ele vai comprar droga, bebida e tudo. Quer dizer, o pensamento, o direcionamento que a gente tem a consciência é dele. Se a gente está lá para ajudar, se o nosso coração está aberto para contribuir com alguma coisa, algum alimento, algum dinheiro para comprar, deve sim, a caridade material, mas se prontifica para a gente, nada mais justo disso daí. Esses tormentos voluntários, eles são mais próximos daquilo que a gente chama, às vezes, do vitimismo, né? É o que a gente conversou no início aqui. Tem pessoas que se comprazem daquela situação que está fazendo mal. Elas gostam até de comentar com as outras, né? É aquele típico, né? Entre parênteses, olha minha ferida, olha como estou tão mal. No trabalho, eu faço atendimento ao público, aí... Hoje está muito distante. As empresas estão interrompendo muito os atendimentos humanos, né? Humanizados, não sei se é humanizados que fala, mas estão implementando muito atendimento tecnológico, né? Você pega um aplicativo, aí você tem um atendimento bem pontual, objetivo. Mas se eu acho que ainda continua certos atendimentos humanos, a gente tem que prestar também um comportamento humano. O comportamento humano é de ouvir. A gente tem que situar como se fosse uma pessoa recebendo uma confissão ali. Tem que receber o que ela está passando, como é que ela está, né? Às vezes é um momento que a gente tem de fazer um atendimento até fraterno. No trabalho não pode ser feito um atendimento fraterno, né? Não precisa estar na casa espírita. Mas a gente ouve isso daí e ouve, eu mesmo consigo ver isso daí, presenciar esses tormentos voluntários aqui. A própria pessoa, ela se envolve naquilo e não consegue sair por prazer daquilo dali, simplesmente, né? A doutrina espírita deveria ter o CVV, porque é anônimo, a pessoa tem mais facilidade de comentar, de se passar com ele. Centro de valorização da vida, né? Isso deveria ter mais comunidade espírita, para a pessoa ligar aqui e conversar com a pessoa aqui dentro, sem identificar quem ela é, nos contar. Minha vida é assim, com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, estou comprando livro e tal, de maneira anônima. Não tem mais que vir aqui, mas se tivesse um telefone anônimo aqui para poder fazer uma consulta anônima, muita gente ia ligar nesse telefone e falar de muita coisa. E talvez nós vamos ver nesse anonimato, trazer ela para aqui, para dentro. Porque a organização pelo Conselho Regional e o Conselho Federal Espírita, ele não tem esse tipo de estrutura, esse aparato aí não. Mas aí é outro assunto, depois a gente conversa sobre isso aí. A ideia é boa, né? Mas assim, graças a Deus tem vários canais de comunicação que atendem isso daí. Isso. Isso, a fraterna, né? Mas é sigilosa, mas é sigilosa. O cara que não conversa nada na conversa fraterna, fica sob sigilo. Isso. Claro. O anonimato, né? Resguardado. Tá, e para a gente saber o que é aquilo que é voluntário, daquilo que é involuntário e de fato é real. A infelicidade real aí. Já estamos acabando. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cortou uma palavra aí. Essa com a vida, essa se opera com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Então, não é só uma questão de transcender, não, mas é questão de sentimento mesmo. A gente tem que conseguir sentir dentro de si o que está infeliz ali. Né? O que é expiação, o que é prova e o que a gente realmente tem que passar daqui e dali. Né? Agora, aquela que a gente pode se livrar, a gente tem um caminho ali para sair daquele ciclo vicioso e a gente não está tomando, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Para finalizar aí, a gente tem esses dois conceitos aqui de melancolia
né? Crede-me, isso aqui é a passagem lá do Evangelho. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. E as provas voluntárias, o verdadeiro cilício, né? Todo mundo já viu aquele filme, o Código da Vinci, né? Que tinha um padre, tinha um clérigo lá que andava com um cilício, um aparelho que andava aqui na perna, e cada vez que ele sentia que cometia um pecado, ele apertava aquele cilício e aquilo dali sangrava ali. Então, a maneira dele se purgar, dele se maturar daqueles pecados ali, então ele sentia que ele estava curando aquilo dali. Mas isso daqui era uma prova voluntária, ele que se prestou para aquilo, ele colocou aquela marra, ele que se feria quanto aquilo. Fora aquele masoquismo, né? Automasoquismo, aquela pessoa que planta as próteses chibatadas, né? Essas físicas é uma coisa, mas a psicológica é pior, né? Aquela que planta lá na mente. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito, aí vamos ficar, só para dar uma ênfase nessa frase aí, nessa última, que a gente vai ficar com isso daí para a gente levar embora para o pensamento. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, que não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça, mais do que da virtude. Então, a mensagem é essa, é manter no trabalho, no foco, na resignação de certas atitudes que a gente não tem controle, e o que a gente puder fazer e puder se motivar e se fortalecer é na fé, na prece e na oração. Que Deus esteja com todos, uma boa noite. Obrigado.